Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, dando continuidade ao nosso estudo da trigonometria, né, na nossa última aula a gente concluiu que 180 graus, né, ele é igual a π radianos, né? Lembrando que 1 grau ele é a unidade de ângulo no sistema sexagesimal e 1 radiano é a unidade de ângulo no sistema circular ou radiométrico, né? Então a gente, né, viu que 180 graus ele é igual a π radianos. E eu falei com vocês no final da aula passada que, utilizando esse fato, a gente consegue fazer a conversão de unidade, né, de grau para radiano e de radiano para grau. Bom, de que maneira? Então, observa aqui comigo. A gente tem aqui esse ângulo θ na circunferência de centro O. Bom, então digamos que R é a medida desse ângulo θ em radianos e digamos que G é a medida desse mesmo ângulo θ em graus. Bom, então a gente tem a seguinte relação de equivalência, né? R vai estar para G, assim como π radianos vai estar para 180 graus. Ou seja, R radiano está para G graus, assim como π radiano está para 180 graus. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então essa regra de 3 é uma regra de 3 direta. Então o que a gente tem é o seguinte: a gente tem que R sobre π é igual, então, aqui a G sobre 180. Então, toda vez que a gente quiser fazer a conversão de radiano para grau e de grau para radiano, é essa relação que a gente vai usar. Não que você precise decorar isso, né? Não como se fosse uma fórmula. Né? Você sempre pode, né, aplicar a regra de 3, lembrando dessa equivalência, né? Lembrando dessa igualdade, que você sempre vai conseguir fazer essa conversão, certo? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios exatamente disso, de fazer a conversão primeiro de grau para radiano e depois de radiano para grau, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então, primeira situação, eu quero o seguinte: calcule as medidas em radianos do arco de medida. Aí eu tenho 15 graus, 18 graus, 20 graus e 120 graus, certo? Então, o que a gente acabou de ver, né? Sendo R a medida em radianos e G a medida em graus, o que a gente tem aqui é R sobre π é igual a G, que no caso aqui é 15, sobre quem? Sobre 180. Bom, aí o que ocorre, né? Simplifica aqui primeiro por 5. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 36. Então, 3 sobre 36 é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa que π sobre 12. Em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte: o que eu tenho aqui, 15 graus, ele é igual a π sobre 12 radianos, certo? Essa é a situação que eu tenho. Bom, agora aqui, para 18, mesma coisa, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui R sobre π, onde R é a medida desses 18 graus em radianos, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 18 sobre 180. Ou seja, R está para π, assim como 18 está para 180. Então, simplifica. Aqui fica 1 e aqui fica o quê? E aqui fica 10. Ou seja, então a medida de 18 graus em radianos é igual a π sobre 10 radianos. Então, tá aqui. Aí 20 graus, mesma coisa. R está para 20, assim como... Não, R está para π, assim como 20 está para 180. Bom, e aí? 20 simplifica o 180, aqui fica 9, aqui fica 1. Ou seja, então eu tenho o seguinte: eu tenho então que R ficou π sobre 9 radianos. Ou seja, 20 graus em radianos vale π sobre 9.
Bom, e 120 graus? Também não muda nada. Fica como? R sobre π é igual a 120 sobre 180. Então, simplifica aqui por... Bom, simplifica primeiro por 20. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar... Não, 20 não é um bom número, não. É bom número, sim. Fica 6 sobre 9. E 6 sobre 9 é igual a 2/3. Ou seja, então, 120 graus, ele é igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3 radianos. Certo? Bem, para fazer a conversão de radiano para grau, o processo é análogo, é exatamente a mesma coisa, não tem muito o que dizer. Então, por exemplo, nesse segundo problema, o que a gente tem é o seguinte, calcule as medidas em graus do arco de medida. Primeiro eu tenho isso aqui, 5π sobre 4 radianos, então, situação praticamente idêntica. O que a gente tem? 5π sobre 4 sobre π é igual a G sobre 180. Bom, aí o que ocorre, né? Esse π vai embora. Certo? Quando eu multiplicar o 180 por 5/4, o 180 dá para simplificar por 4, ficando 45. E aí 45 vezes 5, isso me dá então que 5π sobre 4 radianos, ele é igual a 225 graus. Certo? Então aqui o que a gente fez foi converter de radiano para grau. Bom, agora, converter esse cara, 11π sobre 6 radianos. Então, mesma coisa, eu tenho 11π sobre 6 sobre π, é a mesma coisa que G sobre 180. E mais uma vez, π vai embora com π. 180, quando eu multiplicar para cá, vai simplificar com esse 6, ficando o quê? Ficando 30. E 30 vezes 11 dá 330 graus. Ou seja, 11π sobre 6 radianos é igual a 330 graus. Certo? Bem, agora, vamos converter 1 radiano para grau. Mas eu sugiro que você faça isso sozinho em casa. Então, pausa o vídeo agora, tenta resolver esse problema e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bom, então o que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem que 1 está para π, assim como o G está para 180 graus. Logo, o G ficou 180 graus sobre o π, que é 3,14, que me foi dado no problema. Certo? É sempre bom salientar que, na verdade, o π não é igual a 3,14. Né? O 3,14 é uma aproximação para o π. Né? Como o π é um número racional, tem infinitas casas decimais, então você pode aproximar até onde você quiser, mas geralmente a aproximação adotada é essa para 3,14. Em alguns casos você aproxima o π para 3, mas o mais normal é a gente aproximar o π para 3,14, que seria até a segunda casa decimal. Bom, aí efetuando essa conta, né, 180 dividido por 3,14, isso vai dar aproximadamente, né, porque é uma conta com várias casas, dá aproximadamente 57,32 graus. E se você reescreve, né, os 57,32 graus com 1 minuto e segundo, isso aqui é exatamente igual a 57 graus, 19 minutos e 12 segundos. Então, repare que esse 1 radiano, isso aqui é uma aproximação para 1 radiano quando você faz o grau. Certo? Até porque
esse valor surge de uma aproximação para 3,14. Se você faz do π, se você faz uma aproximação para o π apenas na primeira casa decimal, ou seja, π igual a 3,1, esse valor muda, né? Fica menos impreciso, né? Se você pega com 3 casas decimais, né, o π é igual a 3,14, 15, 9, etc., então você vai até a quarta casa decimal, ou seja, você considera o π igual a 3,14, 15. Então esse valor também vai mudar e vai ser um valor mais preciso, apesar de a conta ser mais chata de fazer, certo? Mas o fato é que aproximadamente, né, você tem que esse 1 radiano, ele gira em torno aqui desse 57 graus, né? Ele é bem perto de 57 graus. Certo? Então, nessa nossa aula, a gente aprendeu a fazer a conversão tanto de grau para radiano, quanto de radiano para grau. Certo? Então, agora que a gente já sabe operar, né, fazer essa conversão, ela é fundamental para assuntos que ainda estão por vir. Né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai entrar no conceito de circunferência trigonométrica. Então, até a próxima.